Nós vamos começar com o webinar intitulado Reopen o seu negócio. Portanto, vamos ter connosco hoje a Catarina Sousa Rocha, que é autora da Start and Go. A Catarina é Master em International Management, com uma especialização em Marketing e Estratégia pela Nova. Foi também responsável de marketing de grandes marcas como a Sagres e também ainda responsável pela criação e desenvolvimento de novas áreas de negócio na Proud Solutions. Acima de tudo, uma pessoa com grande gosto pela aprendizagem e com um grande dinamismo. E ela, posso dizer que ela foi uma das primeiras pessoas a desafiar-me, a desafiar a Start and Go para fazer este webinar. É com muito gosto que passo desde já, digamos, o controle da reunião para a Catarina, para que ela nos possa falar um bocadinho daquilo que nós podemos fazer para tornar o nosso negócio mais digital neste momento de pós-Covid. Catarina, a palavra é tua, damos um saltinho agora até Lisboa, rápido, é a viagem mais rápida Porto-Lisboa da história. Contigo. Em primeiro lugar, a ideia é dar-vos aqui um bocadinho de contexto do que é que se tem acontecido desde que começou esta pandemia geral e principalmente, peço desculpa, temos aqui já um chat, vou ter que sair, ok? E o que é que aconteceu em termos de contexto desde que começámos o Covid-19? A ideia aqui é dar-vos um bocadinho de algumas grandes notas que saíram desde imprensa, estudos, etc., para contextualizar um bocadinho tudo o que vai decorrer da nossa conversa deste webinar. Verdade que desde que começou o confinamento e o isolamento social, houve um grande empurrão na transformação digital. Todos nós assistimos a isto, portanto não é nada de novidade. Facto é também que esta pandemia fez com que muitos consumidores, pela primeira vez, isto é um fato importante, fizeram a sua primeira compra online. Isto foi uma afirmação feita pelo Tiago Homme, que é o diretor da Reduquim. Nós já vamos falar um bocadinho mais à frente desta ferramenta, que é uma boa ferramenta numa ótica de pagamentos ou de agilizar pagamentos através de lojas online. Temos também, em termos de estatísticas, que 10% dos consumidores já afirmaram que estão a comprar mais no canal online, mais do que faziam antes do lockdown, e 17%, isto é um ponto importante, que é quase 20% revelam uma intenção de compra de bens alimentares via canal digital. E estamos a falar da Kantar, foi o painel da Kantar que fez este estudo, fechou a 20 de março, portanto há de vir agora uma segunda vaga e já estão a sair algumas notícias que estes números vão aumentar. Por outro lado, muitas empresas procuraram nestes últimos 2 meses e meio, alterar de uma forma ágil os seus modelos de negócio, quer em termos de estrutura de trabalho, porque quase todos nós tivemos que vir para casa, a não ser que fossem serviços de primeira necessidade, trabalhar e adaptar-se a esta nova estrutura. Por outro lado, também foi um impulsionador para esta transformação digital, o que fez com que os negócios se tornassem diferentes, por um lado, mais ágeis, mas por outro lado, para as empresas que não estavam tão bem preparadas, houve aqui uma certa dificuldade. E o webinar de hoje também é garantir que as pessoas que têm alguns negócios, principalmente as pequenas e médias empresas, e que sofrem com algumas dificuldades nesta transferência tecnológica, conseguem usufruir destas ferramentas que nós hoje vamos falar. A ideia aqui é tornar os negócios diferentes, sim, mas acrescentar-lhes valor através da tecnologia. A ideia é que a tecnologia seja um enabler e não um blocker. Isso é um ponto muito importante. Só admitir aqui mais 2 pessoas que estão aqui no waiting room, peço desculpa. Isto agora, os primeiros 5 minutos, vai ser assim um bocadinho entra e sai, para garantir que toda a gente entra na sala. Por outro lado, a verdade é que o coronavírus vai revelar que em poucos dias aquilo que se dizia, um bocadinho, fazer da transformação digital uma coisa complicada, afinal não assim não é. Porque em 2 meses e meio houve uma disrupção naquilo que era o normal. Passámos todos a trabalhar de casa, ainda hoje foi um exemplo, começámos esta reunião no Porto, estamos em Lisboa e vamos fechá-la no Porto. E num clicar, literalmente de rato. Portanto, muito daquilo que eram os fatores inibidores de transformação digital, afinal não são assim tão inibidores. Afinal, se calhar, são mais receios do que realmente fatores que impossibilitam a continuidade ou a progressão numa ótica de transformação digital. Nós depois, e a Mónica corrige-me se estiver errada, vamos facilitar
todo o webinar está a ser gravado, portanto depois vamos partilhá-lo, portanto não tenham a questão em termos quer das fontes que eu vou partilhar de estudo, quer das ferramentas que eu vou partilhar, depois vão poder assisti-las com mais calma em vossa casa, no vosso tempo e tirar as notas e explorar. Digam também se tiverem alguma dúvida ou que querem fazer alguma participação, por favor, partilhem através do chat. Se eu não tiver a ver, eu no fim vou ver se há alguma questão que tenha ficado por responder, porque nem sempre é fácil estar a apresentar e a responder às questões ao mesmo tempo. Por outro lado, e era uma das coisas que a gente falava há pouco, infelizmente nem todas as empresas se encontram no mesmo nível daquilo que a gente chama a educação digital. Umas estão mais à frente, outras estão mais atrás, outras conseguiram fazer uma adaptação mais rápida porque já tinham estruturas pré-preparadas para isso. Nós vamos hoje falar de vários exemplos e vamos dar vários exemplos práticos, como é que pequenas e médias empresas, em vários estágios de aceleração digital, conseguiram fazer esta transição para um canal que nem sempre seria o seu canal primordial. Por outro lado, verdade que quando olhamos para os fabricantes, tem uma série de desafios à frente. Não é só a transformação digital, e eu diria que a transformação digital entra aqui como uma ferramenta, como o canal que o ajuda a manter a porta aberta, mas o mais importante será perceber e entender esta nova procura. E mais do que a procura do hoje, e quando digo do hoje é do imediato, dos próximos 5, 6 meses, é a procura futura. E quando aí estamos a falar num universo de 2, 3 anos, ok? Vai haver, inicialmente, está a existir um bocadinho aqui uma perda de procura, que vai recuperar, e essas são as previsões, mas de uma forma diferente. E não vai ser, as ocasiões de consumo vão ser diferentes, vão ter um scope diferente, vão ter um contexto diferente, e aquilo que vai ser o principal desafio dos negócios de hoje, das empresas de hoje, e não é só isto, é verdade para todos, não é para as grandes e médias empresas, não é para as pequenas e médias empresas, não é para as microempresas, é verdade para todo o universo de contexto de negócio. Vai haver uma transformação radical, porque costuma-se dizer que é preciso 21 dias para mudar um comportamento de um consumidor. Nós já estamos há mais do que 21 dias em lockdown. Portanto, os comportamentos de consumidor, e vamos falar um bocadinho mais à frente do que é este novo consumidor, este novo normal, vão criar uma transformação, uma disrupção com aquilo que era até hoje conhecido como realidade, e vai ser importante quer os empresários, quer os gestores conseguirem adaptar os vários elementos daquilo que a gente chama o marketing mix, para conseguirem canalizar as suas vendas nestes novos canais. Dito isto, vamos então começar a falar daquilo que são estratégias de reopening. E quando falamos de reopening, apesar deste nível de incerteza altíssimo que se vive nos dias de hoje, já está a acontecer. Isso é um ponto muito importante. Se nós olharmos para este gráfico, vemos que na parte de cima temos os casos, ou a evolução da contaminação dos casos de Covid-19, e em baixo temos aquilo que é a perda de gross profit, de alguma maneira. Vemos que na primeira fase houve aqui uma situação inversa, conforme aumentavam os casos, mais se perdia valor. Entretanto, entramos aqui naquilo que é o chamado a segunda fase, que ainda existe um grande número elevado de casos, mas está com tendência a chegar a uma altura que faz o seu pico e começa a descer. Já tivemos isso em Itália, já temos isso em Espanha. Em Portugal estamos em crescendo, mas com uma curva muito flat, e esse era o objetivo. E esperamos que o regresso ou o ressurgir da economia também comece, à medida que os casos vão se diminuindo ou vão estabilizando, que a economia também comece a recuperar. Verdade, em termos de estudo, que as projeções que se adivinham não são propriamente as mais positivas, ou seja, esta recuperação de riqueza económica, de voltar a ter uma economia que floresce, que trabalha, que mexe, vai ser lenta. E vai ser lenta porque tudo aquilo que era o antigo normal deixa de existir, o paradigma mudou. E isto tem sido dos temas mais discutidos nos últimos 2 semanas. Tem existido uma série de estudos a sair desde a McKinsey, tem sido muitos estudos, a Accenture tem feito muitos estudos, a Harvard tem feito muitos estudos de tendências e de cenário planning, para terem uma ideia, aquilo que se chama a personalização 3.0, que é baseada em algoritmos, que é uma das ferramentas principais numa ótica de conseguir chegar ao consumidor através das ferramentas digitais. Os algoritmos neste momento não estão a conseguir trabalhar da melhor forma porque o paradigma mudou. Portanto, o comportamento que eles utilizavam para analisar até hoje, para conseguirem oferecer aquilo que é a melhor oferta para o consumidor em questão,
deixou de funcionar porque esse consumidor mudou. Portanto, está-se a rever toda esta parte da AI por trás e data mining por trás, que consegue fornecer este tipo de ferramentas para trabalhar da melhor forma. Dito isto, como é óbvio, chegamos a este ponto, que é sim, há um reopening, há um novo começo. E isto é um ponto muito importante. Tem a ver com a mudança e com a quebra de passado para um futuro, e é neste ponto que nos encontramos, que é o passado não volta a ser igual, a questão de brincarmos um bocadinho e dizer vai ficar tudo bem, claro que sim, mas não vai ser igual ao que era ontem, e o futuro ainda está muito incerto, ainda de alguma maneira não se consegue haver previsões muito certeiras do que é que serão os próximos 5, 6, 7, 8 meses. Em termos de riscos e oportunidades, já começaram, e como eu disse, nestas últimas 2 semanas já começaram a ser uma série de estudos, este é um estudo da Accenture, e que partilha aquilo que são os principais riscos e oportunidades. E se nós olharmos para o caminho que foi percorrido, foi um bocadinho o caminho que nós assistimos nos vários países. Começámos pela fase de entrar no pânico de ir às compras, de fazer estocagem em casa, de varrer tudo que eram prateleiras de supermercados. Depois entrámos na crise de papel higiênico, que é tudo que é os álcool, tudo que é o álcool, as máscaras, as luvas, o papel higiênico, tudo que eram desinfetantes, porque entrámos naquela fase de preocupação com a saúde. Depois dá-se então aqui este primeiro round de shifting de comportamento de consumo, transferiu-se tudo que era o canal físico para aquilo que era o canal digital, deixa de ir às lojas fisicamente e passa a ir às lojas através do nosso computador, através do nosso mobile phone, do nosso telemóvel, do nosso iPad. Faz-se aqui um shift de paradigma completo de não só de onde se vai às compras, do local físico, mas também do número de vezes que se vai às compras e do que se compra, e já vamos falar um bocadinho também sobre esse tema, do que é hoje em dia uma rotina normal de compra de um consumidor, o nível de itens que está dentro da cesta do consumidor, a frequência de compra do consumidor. Temos aqui também uma mudança de paradigma daquilo que é, de alguma maneira, a força de trabalho, portanto deixamos de estar num local físico e passamos a estar num local virtual. Muitas empresas que até hoje nunca tinham tido, se calhar, algumas conference calls, passaram a utilizar o Zoom como sua ferramenta de trabalho do dia-a-dia, ou o Teams, que é do Microsoft Teams, ou até mesmo o Skype, e há outras, mas passaram-se a ter salas de aula virtuais, deixaram-se de ter escolas abertas, passou a existir neste momento as consultas dos médicos, a maioria deles são feitas até através de videocall também, portanto houve aqui um shift de paradigma em 2 meses radical naquilo que era até à data o comportamento do consumo e da indústria do consumo. Mónica, eu tenho estado a ver e tenho estado a aceitar as pessoas na sala de espera, não te preocupes. Entretanto, em termos de supply chain, há aqui um paradigma e uma mudança muito importante. Houve uma transformação, principalmente nas indústrias de fast moving consumer goods, ou seja, nas indústrias de bens de grande consumo, deixou de produzir para stock, passou-se a produzir para procura, limpou-se muito aquilo que era o Cardex de SKUs, portanto deixou-se de ter uma grande variedade de items disponíveis e as empresas, por necessidade, não só por adaptação às linhas de produção, que têm menos trabalhadores nas fábricas, mas também pela própria procura do consumidor, passaram-se a cingir àquilo que são os SKUs core dos seus negócios. E estamos a falar disto em termos de impacto, vai desde o estilo de detergente ou à tipologia de douradinhos, ok? Estamos a falar desde produtos de higiene, produtos alimentares, produtos de mais variedíssima escala. Toda a supply chain teve que ter uma capacidade de agilidade e de adaptabilidade face àquilo que é este novo paradigma de consumo. Portanto, ainda hoje, muitos dos nossos produtores estão a tentar perceber qual é a melhor forma de darem resposta a estas novas procuras e a estas novas necessidades. Aqui eu acho que é o ponto que nós ainda estamos mais a descobrir como é que vamos fazê-lo. Eu acho que ainda não... Enquanto estas primeiras fases de pânico de consumo e de estocar produtos de higiene já passaram, sem dúvida nenhuma estabelecemos naquilo que é o e-commerce e naquilo que são os canais online. Estamos habituadíssimos já a utilizar as ferramentas digitais de Zoom, de Teams, de conference call, etc. Supply chain está a fazer o seu caminho, está a fazer a sua aprendizagem, está a refocar-se naquilo que realmente é necessário, está a reotimizar cadeias de distribuição, está a reotimizar linhas de produção
aqui é que eu acho que nós ainda temos um caminho muito largo a percorrer, que é garantir que conseguimos escolher os parceiros certos para fazer face a esta nova onda de consumo e negócio que vai surgir. E acho que aqui é o nosso maior nível de aprendizagem ainda a acontecer. Dito isto, estamos a falar de ciclos de aprendizagem muito curtos, de 15, 3 semanas no máximo, portanto, isso também é um ponto muito importante. A McKinsey fez também sair, a semana passada, um report em que faz esta afirmação que eu acho que é extremamente importante. Que aquilo que eram as tendências que já se antevinham, em termos de 5, 6 anos para a frente, principalmente no que toca à adoção digital, foram alcançadas nas últimas 8 semanas. Ou seja, aquilo que era previsto em termos de progressão, de educação, de adaptação àquilo que são as novas tecnologias e àquilo que é tecnologia e a incorporação das mesmas nos nossos negócios, quer no contacto com o consumidor, quer dentro das próprias organizações, teve uma aceleração com uma velocidade para lá de exponencial. Portanto, aquilo que era o caminho a ser percorrido em 5 anos foi percorrido em 8 semanas. Isto demonstra a rapidez de transformação que nós estamos a sentir neste momento e provavelmente de uma das poucas alturas de vida que iremos assistir enquanto geração. Eu duvido que em tão pouco tempo se tenha percorrido tanto em termos de tecnologia como nos últimos anos. Nas últimas 8 semanas, por assim dizer. Isto leva-nos, por outro lado, e como em tudo na vida, em todas as crises existem oportunidades. E temos sempre que perceber se queremos olhar para o copo meio vazio ou para o copo meio cheio. Eu gosto de olhar sempre ao lado das oportunidades. Acho que é sempre mais proveitoso ver o caminho a percorrer e não aquele que se deixou de percorrer. Dito isto, e olhando um bocadinho para as ferramentas que nós podemos apresentar para as nossas pequenas e médias empresas e como é que elas podem fazer o seu caminho, é importante focar aqui quais é que são as competências core que vão ter que ser desenvolvidas para garantir este reopening com sucesso. Por um lado, vão ter que ser cada vez mais digitais. E quando digo cada vez mais digitais, não é ter um site só, não é ter uma presença nas redes sociais só, é viver a transformação digital de dentro para fora e não de fora para dentro. Vão ter que tornar-se data-driven, isto quer dizer que é olharem para aquilo que são realmente os dados dos consumidores e conseguirem perceber aquilo que eu dizia, qual é que é esta procura futura, quais é que são estas novas necessidades, quem é que é este novo consumidor, como é que eu e o meu negócio vão ser capazes de poder adressar estas novas necessidades e estes novos padrões de consumo. Vão ter que trabalhar cada vez mais sobre estruturas de custo flexíveis para poderem fazer face a estas novas procuras, conseguir agilizar as suas cadeias de produção e as suas cadeias de distribuição, garantir que há uma maior automatização daquilo que são as tarefas não fundamentais ou que não são precisas de alguma maneira gerir ou garantir que existem fator humano e intervenção humana e automatizar também tudo o que é leituras de dados para conseguirem ter maiores ferramentas de decisão em tempo mais rápido e conseguir assim criar valor para todo o negócio. Por um lado, através de canais de e-commerce e de canais digitais, mas principalmente para também poderem garantir que oferecem segurança na sua transformação. Porque quando falamos digital, também há sempre aqui um lado menos simpático e bonito, mais dark, como se costuma dizer, o dark web, que é preciso garantir que o consumidor se sente que está seguro a fazer esse caminho e a fazer essa compra. A McKinsey apresenta uma estrutura que eu acho muito interessante. Eu não vou debruçar muito tempo sobre ela porque é altamente complexa, mas eu depois vou pedir à Mónica para partilhar, que tem a ver como é que pode-se fazer. A McKinsey afirma num dos últimos estudos que, sem dúvida nenhuma, a recuperação vai ter que ser feita de forma digital. E apresentou um plano de 90 dias e por sprints, ou seja, por fases, como é que a digitalização e como é que esta transformação digital pode ser feita nas empresas. E vai desde o nível mais básico ao nível mais evoluído, em que temos uma série de ferramentas da AI, data mining, a trabalhar por trás. E eu acho que a parte importante desta ferramenta é que, lá está, num slide, apresenta em todos os 4 pilares, que é desde a perceber como é que a empresa está, como é que se podem utilizar as novas ferramentas, garantir que as tecnologias e as escolhas de tecnologias que são feitas são de acordo com as necessidades do negócio e garantir que existe organizacionalmente uma aceitação e uma proliferação deste impacto digital
e apresenta por sprints como é que o caminho deve ser feito. A McKinsey pode tem realmente uma coisa aqui muito boa e tem um raciocínio estruturado muito bom que ajuda a aplicar e ajudar a fazer a análise de como é que cada negócio está, em que fase da transformação digital é que está e qual é a melhor forma de aplicar este sprint digital para este reopening. Portanto, convido todos os convidados que estão a assistir ao webinar de hoje a depois irem procurar um bocadinho mais informação sobre esta framework que realmente ajuda a posicionar o negócio e a perceber quais é que são os próximos passos fundamentais a dar. Por outro lado, quando nós falamos em termos de core capabilities, ou quais é que são as novas ferramentas que vamos precisar para adotar de forma a garantir este reopening, sem dúvida nenhuma, uma das principais, se não a principal, é a agilidade. Nós vamos estar a falar naquilo do futuro, que é um futuro incerto. Na verdade, não sabemos bem o dia da manhã, ninguém sabe, mas agora acho que sabe um bocadinho menos do que se sabia antigamente. E isto é uma corrida de fundo, não é um sprint. E esta transformação não é só abrir as portas, porque dia 1 de junho, teoricamente, volta tudo mais ao normal. E a palavra normal hoje em dia tem um significado completamente diferente. E aquilo que eu gostaria também, uma das mensagens que eu gostava de passar aqui hoje é: o reopening é uma reinvenção e é uma corrida de fundo, porque nós vamos estar a assistir uma mudança de paradigma de sempre. O facto de ter havido esta pandemia e de todo o contexto que acabou por envolver toda esta mudança de comportamento, de socialização, de consumo, criou aquilo que se chama um novo comportamento no consumidor. Alguns estudos chamam-lhe novo normal, outros chamam-lhe o never normal, mas no fundo estamos todos a falar do mesmo, que é esta mudança de paradigma e de consumo que existiu. Eu gostava de mostrar-vos aqui este slide, é o slide a cantar, em que faz aqui um bom resumo de como é que foi esta evolução. No dia 3 de março começam a surgir os primeiros casos. Isto é, para terem uma ideia, a linha preta é os compradores, a linha cinzenta é o número de produtos por cesta, ok? Ou seja, quantos produtos é que as pessoas levam para casa cada vez que vão ao supermercado. É mais ou menos esta a leitura do gráfico. Dia 3 de março surgem os primeiros casos, portanto temos aqui um dos primeiros picos de consumo, que foi tudo a correr para o supermercado, encher os carrinhos de compras, trazer estoque de bens de consumo para casa. Dia 11 de março foi declarado pela OMS como pandemia. Voltamos a ter aqui dois picos muito curtos e de repente dia 18 de março é quando é emitido ou decretado o estado de emergência. Aqui o paradigma mudou. As compras passaram a acontecer muito menos vezes, são muito mais planeadas, existe uma nova rotina de compra e o número de bens que é comprado cada vez que existe esta atividade é muito superior. Ou seja, enquanto antigamente iam-se muito mais vezes às compras e compravam-se muito menos bens, porque podia-se ir ali ao lado ao supermercado e comprar o que faltava em casa, se não fosse hoje iria amanhã, se não fosse amanhã iria depois, havia esta comodidade, esta facilidade. Neste momento isso deixa de existir. Portanto, deixou de haver a tal compra de impulso e passou a haver uma compra pensada. Isto faz com que logo à cabeça exista uma mudança de paradigma. E quando falamos um bocadinho desta mudança de paradigma e quem é que é este novo normal, este novo consumidor, falamos então daquilo que se chama o Homo pós-Covid. Existem vários nomes, no fundo estamos a falar sempre do mesmo e existe aqui então um novo padrão de comportamento. Em primeiro lugar, vivemos, como foi falado até agora, num contexto de incerteza, o que faz com que este novo comportamento seja ao mesmo tempo um consumidor que está preocupado ou foi impactado pelo desemprego ou preocupado com o seu poder de compra e ao mesmo tempo um colaborador que está preocupado como é que será o seu regresso ao seu posto de trabalho. Portanto, temos esta dualidade num só consumidor e, de alguma maneira, este pensamento duplo. Por outro lado, tornou-se, e era aquilo que a gente falava até agora, mais consciente, quer em termos pessoal, quer em termos socialmente, e está cada vez mais, vários estudos demonstram isto, este estudo que eu estou a apresentar foi uma reportagem que saiu na Marketeer, mas vários estudos acabam todos por apontar na mesma linha de raciocínio, adotar um estilo de vida mais sustentável. Eu pus o mais entre parênteses porque é relativo
naquilo que é sustentabilidade, falaremos um bocadinho mais à frente sobre isso, mas tendencialmente tentam fazer escolhas mais sustentáveis. O facto de haver restrições de mobilidade faz com que exista aquela compra pensada e planeada que eu há pouco falava. Por outro lado, dá-se primazia àquilo que são os produtos e serviços locais, não só porque estão mais perto, porque são mais fáceis de aceder, mas também porque, de alguma maneira, queremos garantir a economia local. E aqui é levar um bocadinho a simplificação do Think Global, Act Local para Think Glocal. Portanto, aqui há muito este endorser de localidade e daquilo que é produzido dentro de fronteiras, pela disponibilidade, porque é mais fácil de ter acesso, mas também como um movimento de solidariedade em volta daquilo que é feito dentro de cada um dos países. Por outro lado, esta nova persona, ou este novo consumidor, é hiperexigente. E esta hiperexigência traduz quer nas marcas, quer nas empresas, devido à necessidade que este novo consumidor tem de gerir melhor o seu tempo e os seus recursos. Por um lado, quer naquilo que é as suas relações pessoais, porque acabamos por estar socialmente muito restritos, mas por outro lado também no cuidado e com o ambiente e com o próximo, numa ótica de pensamento de futuro. Tivemos tempo a pensar e isso fez-nos refletir naquilo que é o amanhã. Esta exigência acaba por traduzir-se naquilo que é um pedido de transparência de processos, ou seja, as empresas têm que realmente ser credíveis e mostrar essa credibilidade através daquilo que é o seu propósito e qual é a sua razão de existência. E temos aqui mais uma vez uma transformação naquilo que, de ótica de marketing, que deixa-se de fazer aquilo que seria o storytelling, que é contar a história e explicar o porquê, para ser o story doing, que é do what you preach. Portanto, realmente os consumidores começam a exigir às marcas e às empresas que tenham ações e que mostrem realmente que não falam só, mas que têm um propósito e que atuam. Isso é um ponto muito importante também de mudança de paradigma. Em quarto lugar, e este aqui eu vou falar devagar, porque tem muitos temas importantes para serem absorvidos, não só há um consumo muito mais digital, e não podemos só estar a falar daquilo que é o e-commerce, porque vamos ser redutores, temos que falar em vários pontos. Um deles é aquilo que se chama o infotainment ou currentainment, de alguma maneira passou-se a consumir conteúdo e deixou de se consumir canais. Portanto, é uma coisa muito importante. Consome-se e produz conteúdo. Como ele chega, é um fator mais secundário. Por outro lado, estamos a falar naquilo que se chama as marcas, empresas, negócios, vão ter que proporcionar experiências que são, aqui estamos a usar uma série de palavrões, mas a ideia é que tem um lado físico e ao mesmo tempo um lado virtual. Vão ter que trazer o lado físico para dentro daquilo que é o lado virtual. Pode falar de ferramentas de realidade aumentada, de realidade virtual, tem uma série de soluções técnicas por trás que fazem ou que tornam esta realidade possível. E assistimos muito a isso, em termos de Instagram, passaram-se a ter não sei quantos concertos live, tivemos não sei quantas peças de teatro live. Em termos de marcas, maquiagem, óculos, etc., consegue-se fazer uma venda em que se consegue pôr a cara da pessoa, a pessoa consegue experimentar a maquiagem, os óculos, etc. Portanto, trazer o físico para o digital já era possível e neste momento democratizou-se, ou tornou-se necessário esta democratização, para ser mais correta. Por outro lado, a economia torna-se ou ganha a necessidade de ser contact free, e aqui estamos a falar de tudo o que é pagamentos, tudo o que é transações, tudo o que é, de alguma maneira, negócios feitos, e neste momento estamos a fazer um exemplo disso, estamos a dar uma aula, ou um webinar, ou uma palestra, ou um workshop através de um não contacto, portanto, através de um canal digital. Por outro lado, os colaboradores, apesar de estarem em casa e apesar de estarem a trabalhar de casa, sentem necessidade de ter um contacto e um momento de convívio, de terem momentos de team building com as suas próprias empresas. Mais uma vez, a ferramenta digital é a forma de o fazer e temos aqui alguns exemplos sobre isso. Eu conheço exemplos pessoais de várias empresas que têm à sexta-feira o chamado Friday Afternoon Drink, em que tem uma Zoom call, em que estão todos com uma cerveja na mão, às 5 da tarde, em que fazem o round-up das equipas, como é que correu a semana, como é que não correu, fechou o negócio, não fechou o negócio, em que estão todos
uma mistura de momento de partilha / trabalho. É importante para garantir uma coesão nas equipas, para garantir um alinhamento e para garantir um apoio emocional neste momento mais fechado. Em termos de clientes, passamos para aquilo que a gente, ou consumidores, uma ótica nesse eixo, passamos para aquilo que se chama o shop streaming, que é ao mesmo tempo que se consome conteúdo e que se vê conteúdo nas plataformas digitais, existe chamado a compra de impulso, é feita através de phishing numa ótica de compra. E isto também é um ponto importante a poder ser utilizado como ferramenta. Por outro lado, esta nova persona vai redefinir as suas prioridades várias vezes. E várias vezes num curto espaço de tempo. Principalmente porque a realidade está a mudar a uma velocidade muito elevada. Ou seja, aquilo que era dado como adquirido, a liberdade de movimento, a liberdade de circulação, o emprego, a escola, etc., passou ou deixou de estar, ou deixou de ser, de alguma maneira. Por isso, as prioridades daquilo que era pré-Covid foram completamente, o paradigma mudou para aquilo que é o pós-Covid. Neste momento, em termos de Ipsos, estamos a falar, em termos de prioridades, é garantir saúde, garantir segurança, garantir bem-estar da família, da equipa, dos clientes, dos consumidores. Portanto, estamos a voltar àquilo que são as necessidades básicas de satisfação. E isso é um ponto também importante quando olhamos para este novo consumidor. Em termos de hábitos de consumo, e resumindo aqui em 3 pilares, sem dúvida nenhuma, preocupações no que toca a saúde e no que toca o bem-estar daqueles que são as pessoas mais próximas. Há um aumento de consciência no consumo, deixa de ter um consumo de impulso, passa a ser um consumo racional, planeado e muito bem estudado e feito através de canais digitais e de produtos e com enfoque particular em produtos locais. Isto traduz, em suma, se eu dizia que uma das competências principais que as empresas e as marcas tinham que ganhar era agilidade, associando a isto tem que ser a flexibilidade. E elas terão que ter a capacidade de ser mutáveis e de ter cada vez mais os seus propósitos muito bem alavancados e muito bem comunicados, com uma coerência que dá a segurança ao consumidor daquilo que está realmente a comprar, a adquirir ou o serviço que está a usufruir. E tendo isto em conta, vamos agora entrar na fase ou na parte do webinar em que vamos falar dos vários exemplos. Eu aqui vou dar exemplos dentro destas 3 esferas. Ou seja, são negócios que, devido à pandemia, tiveram que adotar estratégias de sobrevivência ou tiveram que adotar estratégias de ganhar propósito para se manterem a comunicar e garantirem que conseguiam manter-se na mente dos consumidores e continuar a manter a notoriedade, ou em algumas delas são estratégias mistas, que não foram para além de ganhar sobrevivência, conseguiram, lá está, adressar oportunidades, perceberam que existiam oportunidades e conseguiram adressá-las de forma a conseguirem ter um melhor recurso em manter as portas abertas nesta fase. Em primeiro lugar, vou falar-vos do típico caso que aconteceu na Páscoa, que era o caso dos cabritos, que é de uma empresa, ou de uma associação neste caso, que é em Ancras, e provavelmente muitas das pessoas que estão neste webinar foram impactadas. Durante a altura da Páscoa houve uma corrente de WhatsApps a dizer: se quer o seu cabrito, mande um e-mail para sítio tal, entregaremos na sua porta. Aqui é um exemplo de uma estratégia de sobrevivência em que recorreu a um canal digital, que é o WhatsApp, do mais básico que existe, mas que funcionou. Portanto, nem sempre é preciso ter grandes estratégias com AI por trás, data mining por trás, se a empresa, se a organização não tiver com capacidade para absorver isso. Por isso é que eu estava a dizer no início do webinar, tem que ser uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro, porque senão não vai funcionar. O que aconteceu foi que esta associação, com este circuito de mensagens de palavra passa palavra, ficou com tantas encomendas que aquilo que era o medo inicial e o receio inicial de não conseguir dar ou ter vazão naquilo que era a produção de cabritos, porque não é uma coisa simples de produzir, não é?
muito pelo contrário, não conseguiram dar resposta à procura. Portanto, aqui é um exemplo de um nível de transformação relativamente baixo, mas que teve uma execução muito positiva no fim. Vou dar aqui outro exemplo, que é o exemplo da Fruli. A Fruli, e aqui vou sair da apresentação e vou passar para o site, a Fruli teve uma transformação muito engraçada. A Fruli começou por ser, e é, uma loja no Saldanha de snacks, de frutos, de sumas, etc, etc. E neste percurso de 2 meses teve uma evolução muito interessante. E eles próprios dizem, saíram do core do negócio para garantir sobrevivência, saíram daquilo que era o típico loja de porta aberta para ser um serviço de entrega de comida, criado por e para apreciadores de frutas e acabaram por se reinventar em tempos difíceis. E neste momento a Fruli tem uma loja online, que eu acho que é super interessante, que consegue fornecer não só os materiais, ou os produtos alimentares neste caso, que eles necessitavam para fazer os seus próprios sumos e frutas, mas conseguiu dar aquele passo em frente, que eu dizia que é ter as parcerias certas, e fez parcerias com padaria, com peixaria, com talho, e neste momento um consumidor que compra um cabaz da Fruli tem entregue na sua porta uma vasta variedade de produtos alimentares para satisfazer as suas necessidades, basicamente quase todas. Fruta, legumes, peixe, carne, pão, ovos, portanto, na verdade, azeite, portanto, na verdade, a Fruli adaptou-se, deixou de ser um restaurante ou um café-restaurante de porta aberta para passar a ser um provider daquilo que é uma cesta de básicos para as necessidades do consumidor. E, voltando aqui um bocadinho atrás, ainda hoje eu recebi este e-mail, portanto, não só tem eles para terem, em termos de história, eles começaram, e foi um caminho muito interessante, porque eles começaram, eu conheço os fundadores, e eles começaram com a loja, tiveram que fechar a loja como muitos restaurantes, ou todos os restaurantes tiveram que fechar a porta ao público, começaram-se a reinventar, começaram a oferecer as cestas dos cabazes de frutas e legumes à porta dos consumidores e começaram a fazer essa comunicação através do canal de Instagram que eles tinham, começaram a aceitar as encomendas e a dar resposta via Instagram. Mais tarde surgiu a loja online, a seguir à loja online veio as parcerias com o lado mais de pão, peixe, talho, etc. O talho acho que surgiu mesmo agora, e eu ainda hoje recebi este e-mail. Portanto, tem uma estratégia de caminho que foi progressivo, não foi da noite para o dia, não foi fecharmos a porta e no dia a seguir começámos com uma estratégia digital, uma transformação digital na empresa de A a Z. Muitas das vezes, um dos pontos importantes que eu também queria fazer aqui é mais vale ir fazendo e testando, ir vendo o que é que funciona e ir adaptando, do que não fazer nada, ou de querer fazer tudo, porque nem sempre o primeiro tiro é o certo, e às vezes é preciso ir fazendo uma aprendizagem construtiva ao longo do tempo. E no caso de digital, se isso é verdade em tudo na vida, no caso digital eu acho que é uma verdade ainda maior. É preciso testar, é preciso ir vendo, é preciso ir adaptando, principalmente numa fase em que as necessidades dos consumidores se alteram ou são tão incertas como na fase em que nós estamos a viver. Vou agora dar outro exemplo, que é o Agitama, que é um restaurante, é uma ramen bistro, que eu também sou grande fã e sou muito próxima, tiveram um percurso muito interessante. Começaram, o Agitama neste caso começou por ser um supper club, portanto ainda nem sequer era um restaurante, mais tarde evoluiu para um restaurante de porta aberta, de walk-ins, e com o facto, e eu vou mostrar aqui um slide de vendas que eles partilharam comigo para eu poder partilhar com vocês, para terem uma ideia, eles estavam a crescer progressivamente o seu número de vendas e de repente dá-se o início de Covid-19, fecham-se as portas dos restaurantes, entramos todos em lockdown e eles tiveram que tomar uma decisão. Sentiram uma quebra abrupta como nunca tinham tido nas suas vendas e tiveram que tomar a decisão de abrir uma online store. Eles tiveram a sorte, e eu aqui vou brincar porque a sorte não se tem, faz. Eles já tinham o footprint digital deles pré-preparado para isso, era um caminho que eles iam fazer, de ter já pensado uma loja digital para poderem, uma loja online, para poderem fazer venda direta. Por isso só precisaram de 48 horas para pôr este plano em prática, coisa que se calhar não é verdade para muitos dos restaurantes, que demoraram 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas a montar um site e que se calhar começaram pelo Instagram ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp e então foi um caminho que fizeram. Neste caso o Agitama teve
a capacidade de ter esta rapidez de adaptação. Por outro lado, tiveram uma estratégia muito interessante, que foi não se focaram só num provider de delivery, ou seja, tem o Uber Eats, tem a Glovo, tem a Takeaway, tem o Zomato, tem o Too Good To Go, portanto foram a todas as plataformas possíveis de garantir delivery de takeaways para conseguirem aumentar a sua abrangência. Isso é um ponto muito importante, não só de poder de negociação, mas também de não estar tão dependentes de um só canal de delivery. Para além disso, criaram o próprio delivery deles, ou seja, tinham motoristas deles mesmos a entregar os takeaways nas casas dos consumidores, otimizando assim em termos de custos. E, para além disso, fizeram, e é a parte em que eles conseguem ter aqui um aumento de vendas. Entretanto, mais uma vez eu disse, começaram a abrir outros restaurantes com outras soluções, tiveram um aumento de concorrência e voltaram a crescer, com um plano de influenciadores. E aqui entra aquilo que a gente chama de marketing digital social, em que entra muito a capacidade de trabalhar com influenciadores. Existem agências que têm grandes capacidades de interação e de fornecer soluções, uma delas é a Sammy Road, e que é uma boa aposta quando já se tem alguma base por trás. Portanto, é importante ter já algum caminho feito, e foi isso que o Agitama fez. Portanto, já estava no Glovo, estava no Uber Eats, tinha o seu próprio site, fez uma campanha de influenciadores e ao redirecionou para o seu próprio site para conseguir otimizar em termos de margens e conseguiu, por isso, compensar um pouco o prejuízo que teve de ter que estar com a porta fechada. Quando nós falamos naquilo que é o pós-Covid e qual é que é a estratégia de pós-Covid, isto é verdade que é para a Fruli, quer para a Agitama, eles vão ter uma estratégia mista e eu acho que isso também é importante focar, que é a estratégia vai ser um misto daquilo que é o walk-in, portanto vão voltar a abrir as portas, no caso do Agitama já abriu, no caso da Fruli acho que abre para a próxima semana, vão voltar a abrir as portas das lojas, a receber as pessoas nos seus espaços, onde conseguem ter melhores margens, melhor serviço e garantir um contacto mais direto, mas vão manter aquilo que é o home delivery, porque realmente ainda vai haver aqui uma passagem lenta e é preciso garantir income de dinheiro e de flow para dentro daquilo que são os negócios. Portanto, mais uma vez, as mudanças são progressivas, não são da noite para o dia e têm que ser testadas e afinadas ao longo do tempo. E no caso do Agitama eu queria focar mais um ponto, que é, visto ser uma ramen Bristol, portanto estamos a falar de um principal produto deles, é ramen, que é um prato japonês, uma das questões que eu fiz a um dos donos foi, então em termos de fornecimento de cadeia de abastecimento, se tinha sentido muito impacto ou não. E a verdade é que quando falamos em negócios que são mais especializados, que têm um lado mais internacional, houve um impacto maior de quando estamos a falar de um negócio de frutas e legumes que produz batidos, sumos e saladas. Portanto, também é importante ter esta noção da diferença de cada um do que é os negócios e de como é que pode ser feita a melhor adaptabilidade. Aquilo que no caso do Agitama foi a solução foi procurar alternativas, substituir ingredientes, dar um passo atrás e nas receitas poder fazer desde o início, em vez de já comprar algumas coisas que já estavam mais preparadas, tiveram que dar toda aqui uma renovação àquilo que era a sua oferta para conseguirem garantir a satisfação do cliente. Mas isso não fez com que não tentassem, não fez com que não percorressem o caminho. Isso é o que eu acho que é o ponto mais importante. No caso da Science for You, e aqui vamos sair tudo o que é o universo de restaurantes, comida e etc., não sei se conhecem, mas é um fabricante de brinquedos educativos muito interessante. Nesta fase, eles tiveram a inteligência para garantir a sobrevivência, que eu acho que isto é uma perspectiva muito interessante, de usarem as capacidades que tinham em termos de produção e em termos de tecnologia para mudarem para aquilo que eram as novas necessidades, quer do consumidor, quer da procura. Ou seja, um dos produtos principais que eles faziam em Portugal eram óculos de proteção, óculos de plástico de proteção, porque faz parte de muitos dos produtos que eles têm de brincadeiras e de jogos, etc., porque fazem experiências químicas dentro dos joguinhos para os miúdos aprenderem uma série de reações químicas, etc. Portanto, aquilo que eles direcionaram a sua cadeia de produção foi para produzir estes óculos em massa, porque era aquilo que tudo o que eram as unidades hospitalares, tudo o que eram as unidades de necessidades primárias necessitavam, para poder
nesta fase, garantir que conseguiam manter a linha de produção a funcionar, os recursos quer laborais, quer tecnológicos a funcionar e continuavam a garantir uma produção adaptada àquilo que eram as novas necessidades de procura. Portanto, houve aqui uma mistura entre uma estratégia de sobrevivência e uma nova oportunidade que foi agarrada. Por outro lado, um grande exemplo que eu acho que mais uma vez aqui demonstra uma visão muito interessante é a 360 Hyper. 360 Hyper é uma junção ou uma coligação entre a 360 Print, que muitos de nós conhecemos porque utilizamos para imprimir cartões de visita, flyers, placares, tudo o que é material deste estilo, mas que tem a capacidade de ter delivery, é um delivery de porta a porta muito bem instalada, com um dos principais fornecedores de grandes, daquilo que são os restaurantes e daquilo que é o lado mais de produção, que é o recheio. O que é que aconteceu aqui? Então, a 360 Print deixou de ter o mesmo nível de procura que tinha antes, porque com as pessoas todas em casa e a trabalhar a partir de casa e sem poderem ter contacto físico, deixa de haver uma grande necessidade de cartões de visita, de flyers, de panfletos, de outdoors, de stand-ups, etc. Mas eles têm as pessoas para fazer essas entregas porta a porta, têm capacidade de delivery. O recheio tem tudo o que são bens de primeira necessidade, os frutas, os legumes, a carne, o peixe, o papel higiênico, os detergentes, etc. Mas não tem a capacidade de entregar porta a porta. Então aqui há uma junção de forças e, mais uma vez, a 360 faz um reshape para aquilo que é o seu core de negócio, cria a 360 Hyper e garante, e isto que eu acho que é fundamental, garante a entrega das compras nas casas das pessoas em 3 horas, quando nesta fase tínhamos o continente a fazer entregas passado um mês, hoje com uma fila de espera online de mais de 3 horas, o Pingo Doce com o Mercadão completamente não conseguir dar resposta, e a 360 Hyper surge com a capacidade de entregar em 3 horas, em sua casa e com um nível de compras mínimo de 50 euros, que é relativamente baixo, uma pessoa tiver a pensar que vai fazer as compras para o mês, em detergentes, papel higiênico, etc. Portanto, consegue aqui garantir uma estratégia de sobrevivência com a capacidade de utilizar um dos seus core assets, que é o delivery, entregar realmente aquilo, agarrar aqui realmente aquilo que é uma necessidade do consumidor, que é ter produtos alimentares e de primeira necessidade em casa, sem ter que se deslocar. Aqui, antes de passarmos ao vídeo, é um exemplo de uma estratégia que é partilhada pelo Daymond John, caso não saibam, é um dos investidores do Shark Tank, que deu há muito pouco tempo uma entrevista na Planeteers. A Planeteers tem vários lados de abrangência, mas desde ser um marketplace de produtos todos sustentáveis, desde ser a organização que vai fazer o maior evento de sustentabilidade e com o maior nível de speakers de sustentabilidade. Neste momento, esse evento passou para o digital, como muitos outros, e neste momento estamos a assistir aquilo que é o Planeteers Home Gathering, portanto são uma série de conversas e de entrevistadores e entrevistados sobre temáticas muito importantes na ótica da sustentabilidade e como é que o impacto, quer daquilo que é a aplicação dos objetivos da sustentabilidade que tinham sido decretados, pode ou não acontecer, deve ou não acontecer e como é que pode acontecer, através de speakers de renome internacional e que têm um impacto muito importante. Eu fiz este excerto e fiz aqui um corte do excerto porque eu acho muito interessante como é que um investidor consegue dar uma perspectiva tão interessante para um negócio que é um ginásio. Quando nós pensamos em ginásio, diria que seria dos negócios mais difíceis de voltar a fazer um pós-Covid, porque não só tem um contingente de espaço relativamente fechado, como é onde as pessoas têm atividade física e então suam e etc, etc. Portanto, uma coisa é fazer desporto ao ar livre, outra coisa é fazer dentro de um ginásio. E ele apresenta uma estratégia de reinvenção de negócio que eu acho que é muito interessante e gostava de partilhar com vocês. Por último, queria-vos deixar aqui um exemplo de uma marca mais dentro do propósito e estamos a falar como é que a Heineken Company consegue garantir esta segurança. Então houve um shifting de produção de cervejas para produção
de álcool gel, portanto, mais uma vez, garantir aqui a necessidade de bens de primeira necessidade, e vou partilhar convosco também a última campanha que saiu, que se chama Connect Off, que no fundo acaba por retratar muito aquilo que é a realidade que todos nós vivemos nos dias de hoje. Quem é que já não esteve numa conference call em que ou a rede falhou, ou a bateria falhou, ou o ecrã estava cortado, etc. Em suma, e porque já só temos mais 5 minutos, eu gostava de deixar aqui, em termos de pequenas notas, aquilo que seriam os próximos passos para marketing e para vendas. E estamos a falar principalmente, estamos a falar principalmente em garantir que o canal digital não é o único canal, mas é importante dar uma primazia e garantir que há uma transferência e otimização daquilo que são as experiências dos consumidores, porque para muitos consumidores esse ainda vai ser realmente o principal canal, e para isso eu recomendo as empresas a trabalharem nesta transformação digital, a trabalharem naquilo que é a análise de dados do consumidor e terem equipas mais especializadas. Em termos de vendas, a priorizarem aquilo que são as formas de fazer venda sem ser física, e aqui estamos a falar de online stores, de e-commerce e de outro tipo de ferramentas dentro deste estilo, principalmente em priorizarem aquilo que são os vossos SKUs, que era aquilo que eu falava, quais é que são realmente os principais SKUs para as necessidades dos consumidores e para o core do vosso negócio, tendo em conta este novo contexto e esta nova realidade, e perceber como é que devem adaptar quer o stock, quer a forma de fazer este marketing mix em termos de preço, de promoção e de direção àquilo que é as novas necessidades. Eu vou deixar aqui algumas ferramentas. Se lerem este QR Code que está aqui, vão ter acesso a este nível, a estas ferramentas. Temos aqui 2 marketplaces, o DOT, que já existia, mas ganhou muito preponderância nestes últimos 2 meses. O Mercachef, que era um B2B marketplace que abriu para ser B2C nesta nova contexto. São sítios ou locais onde as várias empresas, vários PMEs dependentes da área de negócio que estamos a falar podem pedir subscrição e passar a pertencer e a ser fornecedores destes próprios marketplaces. Deixo também 2 exemplos de como criarem rapidamente a vossa loja de e-commerce ou a vossa loja online, quer na Amazon, que conseguem comprar rapidamente um domínio e fazer uma loja online, quer na Wix, que fazem um site rapidamente em 2, 3 horas estando. Tem 2 soluções de pagamento online, de facilitação, que é a Stripe, que é a mais conhecida, mas a Redukin também ajuda tudo o que é pagamentos online a garantir as integrações para ter, mais uma vez, contact free, toda a parte de pagamento, mas com segurança. A FastMP, que é uma startup que também tem uma série de soluções para garantir no ponto de venda um pagamento com contact free, e é feito o pagamento através da aplicação deles, que é a FastMP, é o pedido estamos a falar numa ótica de restauração, portanto, aquilo que vê o menu, faz o pedido, faz o pagamento do pedido, tudo através da app. O único contacto que existe com o empregado é a entrega do prato ou do serviço que se tenha sido encomendado ou pedido. Tem também uma ferramenta que é a ShopKit, que é para criar uma loja dentro do Instagram. Tem uma ferramenta que é a Buffer, que ajuda a fazer toda a gestão das redes sociais. E o Canvas, que tem uma ótica de design para trabalhar em tudo que é imagem, etc. Não é preciso ser alguém muito expert e que tenha a licença de Photoshop, que o Canvas consegue fazer milagres. Deixo também aqui 3 artigos importantes. A Google e o Facebook que estão a dar passos muito importantes, quer na aceleração, quer nos apoios que dão às pequenas e médias empresas. E, por outro lado, o Portugal 2020 também está a fornecer incentivos para as microempresas para conseguirem fazer face a estas dificuldades. E vou assim fechar com esta frase, porque eu acho que o mais importante neste caminho de reopening e de reinvenção é ser criativo, é ser proativo, é aproveitar esta fase em que não há certezas e que são mais as perguntas do que as respostas e testar-se e conseguir perceber ao longo deste caminho quais é que são os novos canais para cada um dos nossos negócios, porque os negócios são todos diferentes, e também perceber qual é que é a melhor forma de chegar aos clientes e qual é que é estas novas exigências e procuras destes novos clientes,
porque a verdade é que o paradigma mudou e deixou de haver a diferença entre os digitais e os não digitais. Hoje em dia temos que ser todos digitais. Vou passar assim a palavra à Mónica. Obrigada, Catarina. Peço desculpa, vou fazer dela host para fechar aqui o nosso webinar. Mónica, eu acabei por não conseguir ver se tinha alguma pergunta no chat, peço desculpa, mas como veio aqui um cartão vermelho de tens mais 2 minutos. Tem que se cumprir o tempo. Bom, é isso aí. Obrigada, Catarina. Eu fui aqui acompanhando, penso que não havia nenhuma questão, no entanto, acho que ainda temos aqui, se houver alguma questão a colocar, temos essa oportunidade. Dizer também que o vídeo vai ficar disponível no nosso site. Agradecer, portanto, ficamos a perceber que, apesar de ser uma situação diferente e vivermos um momento diferente, há coisas que nunca mudam. A vantagem de podermos beber uma cerveja, seja ela que marca for, passa a publicidade junto com os amigos, mesmo que seja à distância. Portanto, agradecer a tua participação, agradecer a participação. Obrigada pelo convite. A todos os nossos participantes, dizer que o vídeo vai ficar disponível no site e alertar que vamos ter um outro webinar na próxima quarta-feira, com um outro formador e autor da Start & Go, Pedro Amendoeira, e que vai nos falar sobre como podemos otimizar os custos numa época tão complicada que vivemos. Portanto, se não houver... Mónica, esqueci-me de contar uma coisa, mas também podes ser tu a contar, que é, nós estamos a fazer este ciclo de webinars, alguns dos colaboradores da Start & Go, dos autores da Start & Go, porque a ideia é depois fazermos cursos de curta duração, muito virados para dar skills àquilo que são as nossas PMEs, não é? Conta lá. É verdade, portanto é isso que nós estamos a desenhar, estamos a trabalhar, agora claro que numa vertente mais digital, mas que está perfeitamente alinhado com aquilo que é, digamos assim, a visão e o propósito da Start & Go, que nasceu também digital, no sentido de passar e de disponibilizar conhecimento e boas práticas a todas as PMEs portuguesas. Portanto, estamos a desenhar um curso que está ligado com o tema deste webinar, que tem a ver com, digamos assim, a forma como as empresas, pequenas e médias empresas, podem colocar agora ou se podem reinventar o seu negócio tornando-se mais digitais, usando a experiência da Catarina e daquilo que ela tem vindo a trabalhar nos últimos anos e, portanto, em breve serão informados e teremos mais informação no nosso site. Portanto, acontecerá em julho, podem esperar, terças e quintas-feiras, 12 horas, e portanto vale a pena espreitar o site, vale a pena agendar, digamos, este curso no vosso calendário. Posto isto, e porque não queremos demorar mais tempo. Nós somos muito pontuais, gostamos de ser muito pontuais. Exatamente. Online ainda é mais importante ser pontual. Queria agradecer-vos mais uma vez a presença, mais uma vez, Catarina. Obrigada e obrigada a todos os participantes e todos os que interviram. Se houver alguma pergunta que não tenha ficado respondida, a Mónica também me faz chegar por e-mail e depois nós respondemos. Ok. Portanto, obrigada a todos, um resto de um bom dia, boa semana, exatamente. E força nesses reopening, temos que pôr a economia a trabalhar rapidamente. E até quarta, para os que estiverem connosco, que estão já inscritos para quarta-feira. Obrigada e até breve.